Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela. Salve a todos os ouvintes ligados com a gente, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela, está começando o episódio 270 do Bandeirada, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada. Que legal! Como sempre, a gente sempre pede, participem com a gente, deixem seus comentários, usem a hashtag Programa Bandeirada, nossos canais de comunicação, facebook.com/bandeirada, Twitter, @PGM Bandeirada, nosso canal no YouTube, is.gd/Programa Bandeirada e nosso feed, bit.ly/RSS Bandeirada. Hoje tem perspectiva, falaremos de mais duas categorias, tem o início da Turismo Carreteira, mas eu não poderia começar o programa de hoje sem dedicá-lo a talvez o maior jornalista dos últimos tempos aqui do Brasil, um dos maiores da história. Nessa segunda-feira faleceu o Ricardo Boechat, uma morte essa que deixou muitos, principalmente nós jornalistas, tristes, chateados, eu incluso, e não poderia passar o programa sem dedicá-lo ao Boechat, cuja lacuna que ele deixou no jornalismo jamais será reposta. Ele deixa uma legião de fãs, de um trabalho que não tem outro adjetivo senão brilhante. O Bandeirada deixa todas as condolências à família, aos parentes, aos amigos, aos colegas de profissão, e são votos de todos os fãs e todos os jovens jornalistas que o têm como espelho e referência. Bandeirada também fica triste pela morte do Boechat nessa última segunda-feira e faz aqui uma pequena homenagem, bem pequena, bem ínfima, se comparado ao talento e a importância dele pro jornalismo. Eric e Carlos, eu vou chamar os dois para darem seus destaques iniciais. Se vocês quiserem falar também alguma coisa do Boechat, fiquem à vontade. Boa noite para todos que estão ouvindo o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil. Além, é claro, se for da lacuna que ficou preenchida, e só uma coisa, para quem não sabe, o Boechat, ele também dublou um dos apresentadores do noticiário do Zootopia, da versão brasileira do Zootopia. O Onsar do Boechat, o personagem que aparece lá, é ele. Fui descobrir isso hoje. E Rodrigo, o pessoal lá da Rádio Blast, que quando estava encerrando o programa, né, da segunda-feira, eles não conseguiam terminar o programa. Tava um clima muito pesado, muito pesado. E é aquela, né? É um cara que falava o que tinha que falar, mas ainda assim conseguia fazer isso com toda a correção. Sem perder a compostura. Isso era fundamental hoje em dia no jornalismo, que a gente vê muita fofoquinha, muita notícia, muito legal, e era um dos poucos que prezavam a notícia. E fica a gente aqui, né? Mais um que parte cedo e parte de repente. Tava de boa, tava na hora errada, enfim, não tem muito o que falar, mas é isso. Mas vamos voltar um pouco a animação, porque o destaque inicial, claro, a queimação de língua, que vai continuar mais tarde nas perspectivas, né, Rodrigo? Acho que é isso. Essa vai continuar eternamente. Carlos Martins, boa noite pra você, Carlos, seu destaque, e se quiser falar alguma coisa também sobre o Boechat, fica à vontade também. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos ouvem. É com muita consternação que a gente vê a perda de um dos melhores repórteres do nosso país nos dias atuais, e assim, eu fico consternado ainda mais porque ele estava partindo de São Paulo para um evento aqui em Campinas, e logo no início da contrário, saída de São Paulo... Carlos, contrário, ele estava saindo de Campinas para voltar para São Paulo. Saindo para voltar? Ah, tá, bom, agradeço. Que a informação que eu tinha era que ele estava vindo para Campinas e não voltando de... É triste
Somado a isso também, eu quero colocar aqui não somente dedicado ao Ricardo Boechat, como também ao que aconteceu no final da semana anterior, onde 10 jovens promessas que o futebol poderia ter, alguém olhar de cima e tipo, não, os 10 que acabaram a falecer no Ninho do Urubu, onde eu quero colocar aqui, eu como santista, o Rodrigo como corintiano, o Eric como flamenguista, também somos todos Flamengo. Muita coisa. Um destaque inicial, já começou a pancadaria na NASCAR, teve a primeira prova, tudo bem, não valeu ponto, mas já tivemos Clash, teve um belo Big One pra terminar. Nós vamos falar bastante desse Big One. Ouvindo, vocês veem que até a internet tá de luto, né? Voz do Carlos e do Eric ainda um pouquinho comprometida, mas o jornalismo não pode parar, né? A notícia não pode parar e o jornalismo esportivo muito menos. Tem corrida toda semana e é assim que a gente vai levar o programa, porque chegou a hora da gente continuar nossa perspectiva 2019. Chegou a hora da gente falar de Stock Car. Stock Car. Stock Car temporada 2019, que terá Daniel Serra defendendo seu bicampeonato e muita gente boa lutando por esse caneco. Como a gente disse ano passado, inclusive quando a gente esteve em loco em Interlagos, a gente teve o Daniel Serra conquistando um bicampeonato que não vinha desde o Cacá Bueno. Os últimos campeões, todos campeões, não campeões inéditos necessariamente, mas campeões que não repetiram a dose no ano seguinte. O Daniel Serra foi só o 7º em toda a história a conseguir uma sequência de títulos, né? O Cacá Bueno foi o último, conseguiu 3 títulos em sequência. E o Daniel Serra entra para esse seletíssimo grupo. Ele até falou com a gente que deve tudo à equipe, porque a equipe conquistou boa parte desse título por ele. Inegável que o talento dele eu vou achar a palavra certa, queridos ouvintes. Inquestionável. Isso, inquestionável. Irretocável. Irretocável, lembrei de outra, incontestável. Donato. E ele vai continuar na Eurofarma RC. Aliás, ainda tem muito chão ainda, tem muita vaga ainda se definindo, mas as principais já estão sendo fechadas. Na CIMED, equipe principal da CIMED, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande e Felipe Fraga. Na Ipiranga Racing, né, teremos a Bia Figueiredo e o Thiago Camilo. Mantém-se do mesmo jeito. Na Prate Dona Duzi, saída do Antônio Pisonia e a chegada do Valdeno Brito com o Júlio Campos. Seu companheiro de equipe, segue o Julinho mais uma temporada pela Prate. Na Hotcar, por enquanto, definido só o Rafael Suzuki. Na Vogel, só o Lucas Forest por enquanto. A Eurofarm RC volta a ter 3 carros sob o seu comando: Daniel Serra, Max Wilson e Ricardo Maurício. Na Micos, teremos Gabriel Robe e por enquanto são essas as equipes já confirmadas. Muita gente para confirmar nos próximos dias. A temporada começa só em abril, então ainda estamos em tempo, né, Carlos, de anúncios ainda por serem fechados, né, Carlos? Sim, com certeza. Anúncios, equipes que estão procurando novos patrocínios. Exemplo dessa, a Carlos Alves, que a Eisenbahn tirou o time de campo e está procurando novos patrocínios. O Fittipaldi, tem um time Fittipaldi aqui aí? Sim, a equipe do Wilson Fittipaldi, que vai ter apoio também do Christian. Agora que o Christian parou de... Quer dizer, o parou de correr de vez, né? Agora ele vai ficar atrás do muro, é isso? Sim, ele vai ficar de diretor, mas ele vai ficar de diretor na Action Express. E depois é que ele vai dar um suporte para a equipe na Stock. O comando maior aqui vai ser do Wilson Fittipaldi, do Wilson. Ou mais ou menos naquela, tô de folga lá? Eu vou aqui, vou dar uma mãozinha aqui. Exatamente. E aí, Eric, desses nomes, o que esperar da Stock pelo menos por enquanto tô sentindo falta de outros nomes assim mais graúdos que eu não tô localizando aqui. Estamos sentindo falta de muito nome, mas é que ainda não tá tudo confirmado, né, Eric? Tem muita definição. Eu ia falar isso, porque assim, eu não tô vendo 111 aqui. Sim, Rubens Barrichello deve confirmar em breve, junto com o Alan Kodair, o próprio Vitor Gens pode ser confirmado logo.
Falta aqui também o... Quem foi correndo na temporada passada? A própria dupla da Shell. A dupla da Shell, né? O Ricardo Zonta tá em falta ainda. A TMG. O Burt não? Burt não corre já faz tempo. Burt não corre faz tempo. Né? Desde o meio do ano retrasado, Eric. Ah, tá. Tô muito atualizado, hein? Parabéns pra você. Acontece, não se preocupe. Mas muitos nomes ainda estão para ser realmente confirmados. Lembrando, uma das principais novidades, né, a volta do Carlos Coll, né? Ele continua, ele vai responder junto ao Rodrigo Matias. É um pedido da própria Vicar, a volta do Carlos Coll. E o Coll já falou, primeira e providencial medida para estoque. Voltar a ser uma categoria multimarca. A ideia é fazer logo e reatrair outras montadoras, porque até a própria Chevrolet é a favor de mais montadoras, o que pode aumentar o grid, né? A estoque tem uma média nos últimos anos de 30 pilotos por corrida. É uma média boa, né, o Eric e Carlos, comparado aos últimos que a gente tem aí, né? Justo. É aquela coisa da competitividade também, né? E seria legal não somente ter como era alguns anos atrás, que tinha as bolhas, bolha Mitsubishi, bolha Peugeot e bolha Volks, as empresas em si apoiarem de forma maciça isso. Sim, a ideia é essa. A ideia do Coll é fazer que não seja nem só a bolha, seja simplesmente o carro mesmo de outras montadoras. Torceremos. Vamos ver o que dá certo. Deixa eu passar o calendário para chamar de novo o Carlos e Eric para falar um pouquinho mais da estoque. Teremos a primeira prova, ia ser em Tarumã, mas o circuito ainda não está pronto, vai ter que fazer algumas reformas. Seria em Tarumã por causa da data da primeira prova da estoque, que vai completar 40 anos, justamente na abertura do campeonato. Acabou ficando no Velopark. Então vai ser no Rio Grande do Sul, vai ter toda uma festa, lógico, porque não é todo dia que uma categoria comemora 40 anos, né? Isso vai ser no dia 7 de abril, com rodada dupla. Aí, dia 5 de maio, rodada dupla no Velocitar. 19 de maio, Goiânia, corrida de duplas. Pelo amor de Deus, Vicar, se você estiver ouvindo, ponham os convidados para largar, ponham isso na regra. Os convidados têm que largar, porque é inadmissível um cara vir lá dos confins do Judas para não correr. E aumentem o tempo da prova. O Massa foi correr um dia desse convidado na edição do ano passado, ele correu 10 minutos no carro. Isso é broxante. Que é mais ano passado, se não me engano, ano passado, o Augusto Farfus foi correr, o de Graça sofreu uma panca antes do Senna. Exatamente. Isso é pior. Já aconteceu, ele tá inscrito por corrida e não participa da corrida porque o titular, o parceiro dele bateu o bunch. Sim, o titular bateu. Volta. O Interbotto aconteceu isso uma vez, acho que o Vantor também, o Laurent Vantor. Isso é deixar o cara correr 10 minutos, vir de longe, às vezes nem correr, mais broxante que a Grande Rio encerrando o carnaval. Bom, quarta prova, também rodada dupla, 9 de junho, Londrina. 21 de julho, Santa Cruz do Sul. 11 de agosto, Campo Grande. Que bom que Campo Grande tá de volta. Aí, corrida do milhão, 11ª corrida do milhão, Interlagos. O Bandeirada tentará estar lá, tá? Depois nós teremos Curitiba, dia 15 de setembro. Cascavel, dia 20 de outubro. Tarumã, aí sim, 10 de novembro. Confirmado, 10 de novembro. Tomara realmente que vá. Aí Goiânia de novo, 25 de novembro. E que pena que nós não vamos ter tantos circuitos que a gente tem aí pelo Brasil, né? Que poderia estar em condições de receber uma estoque. Brasília ainda está todo quebrado. E, por exemplo, Fortaleza, baita de um circuito bacana, infelizmente não tá, mas não tem como esses carros da estoque correr em Fortaleza, infelizmente. E a grande final, Caruaru também não tem condição, terrível. E, finalmente, a última prova, a grande final, 15 de dezembro, no Autódromo José Carlos Patti, em São Paulo. Carlos e Eric, mais alguma coisa que vocês queiram falar da estoque, o que esperar? Vocês torcem por alguém? Acham que alguém pode se dar bem? Eu particularmente aposto muito que o Gabriel Casagrande vai brigar pelo título esse ano, porque ele já mostrou sua qualidade na Vogel, então é hora de sentar a bota no carro da CIMED, né? Olha,
Oi, Eric, fala, perdão. Desculpa. Só mais uma coisa, esse ano também vamos ter a corrida número 500 da Stock Car. Sim, vai completar 500 provas já. Queria ver. E vai ser justamente vai ser a prova, vai ser justamente a de abertura. Sim. A prova de abertura vai ser a prova 500. A prova 500 e comemorando 40 anos da categoria. 40 anos cravados, né? Da primeira vitória, quer dizer, quase cravado, né? 22 de abril foi a primeira prova, que teve pole do José Carlos Palhares e vitória de Afonso de Afone Filho. Vê só, faz tempo, hein? E como? E assim, tanto o trio da CIMED como a trio da Aerofarma, o bicho vai pegar, hein? Vai, a disputa deve ser muito forte entre eles. De peso. Agora, quem tem que começar a voltar as cabeças imediatamente é a Ipiranga Racing. Ipiranga Racing, pra quem não sabe, queridos ouvintes, é a equipe do Andreas Mateis, que durante tanto tempo correu com o logo da Red Bull, né? Com o Cacá Bueno e Daniel Serra. Agora tem Bia Figueiredo e Thiago Camilo. Thiago Camilo, uma temporada apagadíssima em 2018. Não teve perto de disputar título, embora tenha feito grandes provas. E a Bia, mal, também tem que pegar 2019 para sentar a bota um pouco mais, porque carro tem e apoio tem. Isso é o mais importante. E vocês acham que vai ficar entre essas três? Ou vocês apostam em alguma outra equipe fazendo às vezes de protagonista também? A gente precisa aguardar primeiramente se a TMG vai manter o apoio da Shell. Precisa ver também se a Blau vai continuar. Se essas duas equipes continuarem, aumenta um pouco o rol para seus 8 a 10 postulantes ao título. Veremos, isso vai ser legal. E aí, Eric, concorda? E outra coisa que eu falo também, vai ser bem difícil o Serrinha defender o título agora. Vai ser bem difícil. E só pra constar, caso o Serra venha de novo, ele vai repetir um feito que aconteceu pela última vez em 2001, que o pai dele, o Chico, venceu as temporadas de 99 a 2 seguidas. O Kaká não conseguiu 3 títulos seguidos, não? Kaká não. Kaká foi 2006, 7, 9, 11 e 12. Ah, tá. Ele teve Ele quebra. Sim. E aí seria o terceiro piloto a conseguir isso na história da Stock. Conseguir 3 títulos em sequência. O segundo, né? Que um deles é extraterrestre na Stock Car. Sim, estamos falando de Ingo Hoffmann, queridos ouvintes. O primeiro não tem nem que questionar. O cara ganhou. O cara conseguiu. O que ele conseguiu, ninguém vai conseguir. Ele conseguiu só 6 em sequência. De 89 a 94, o Ingo. Não, depois o Chico e o Serra vai arrumando pra tentar fazer a terceira. Mas acho que vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil. Muito difícil. A concorrência é grande, mas ele conta com um trunfo que o carro dele não quebra nunca. É impressionante. Mais de 2 anos e o carro não quebra. Queridos ouvintes, encerramos então o resumo da Stock Car. No próximo bloco tem mais perspectiva. A gente... Produção gravou bastante pra esfregar na nossa cara no final do ano. Ah, até o apresentador vai errar. Que pra Stock, por enquanto, a gente ainda não tem como tecer alguma promessa, alguma revelação, a não ser o Rodrigo colocou o Gabriel Casagrande. Então, assim, nem eu nem você, Eric, ainda não vai ter perigo de tostar a língua igual eu já fiz da NASCAR. A gente vai atualizando no programa, conforme as duplas de pilotos forem sendo confirmadas, a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.